Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Versículo 16. O texto diz o seguinte: João 14, 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Tá bom até aqui. Então vamos lá. Nós temos falado aqui, né, na semana passada, nós ministramos o primeiro dia, falamos sobre Romanos capítulo 8, onde ali fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, né? Essa palavra fraqueza ali, eu expliquei para os irmãos que é uma conotação ali de todo tipo de doenças e dificuldades. É uma palavra que é a soma dessas outras palavras no original grego, que fala dessa totalidade dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das doenças, das mazelas, dos sofrimentos constantes. E que quando nós nos deparamos com elas, nós pedimos ajuda, reconhecemos as nossas fraquezas diante do Senhor, amém? E Ele que chamamos a ajuda do Espírito Santo, e Ele vem em nosso favor. Na semana passada, vem com força em nosso favor, amém? O Espírito Santo não é alguém passivo, mas Ele apenas espera, né? Do ponto de vista, ele é educado, Ele espera que nós reconheçamos a necessidade dEle, da ajuda dEle, e à medida que nós solicitamos a ajuda dEle, então Ele vem com força nos ajudar e nos socorrer, amém? Então no reino de Deus, aqueles que se colocam com o coração quebrantado diante de Deus, com o coração que reconhece as suas fraquezas, aquelas suas fraquezas se tornam sua força. Mas quando nós queremos ser fortes diante de Deus, nós nos tornamos fracos diante das circunstâncias. Amém? Certamente, se você encontrar alguém que é forte diante das circunstâncias mesmo, certamente esse alguém é fraco diante de Deus. Ele reconhece que realmente Deus é aquele que pode. E ele vai diante de Deus e apresenta as suas fraquezas e recebe do Senhor a sua força. Amém? E depois ele devolve toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Infelizmente, muitas vezes você escuta na internet muitos ensinos aí, coaches, e sempre estão centralizados no homem, né? Que você pode, você tem o teu potencial, e a pessoa ali tem que vender o seu produto, ela como um produto de uma pessoa muito forte, que consegue todas as coisas, que faz, que é o super-homem, e acorda 4h59 da manhã e não dorme o dia inteiro, e não tem sono, é imbatível, né? Mas a pessoa tem que se apresentar como uma pessoa forte por si mesma, porque ela precisa se vender como um produto, né, para que as pessoas comprem ela. Mas certamente nós falamos também na semana passada que a força da energia de Jesus e de Paulo certamente era o relacionamento que eles tinham com o Espírito Santo. Então aqui nós podemos aprender que quando nós colocamos as nossas fraquezas diante de Deus, e não é colocar ser fraco diante das circunstâncias, se fazer de vítima e de coitado, não. É você reconhecer que realmente diante de Deus,
Sem Deus, você não pode vencer nenhuma circunstância. Sem Deus, você não pode vencer uma doença, uma depressão, uma dificuldade, você não pode. Mas com Ele, você pode todas as coisas, porque Ele é que te fortalece, né? Então, você vai ser aquela pessoa muito fraca diante de Deus, vai chorar muito para Ele, mas vai levantar com muita força, porque Ele se torna a tua força. E depois você devolve a glória para Ele, porque você sabe que não é. As pessoas vão falar, nossa, como você é forte, como você conseguiu, como você é isso e aquilo. Você vai falar, não, a minha força vem do Senhor. Vem do Senhor, amém? A nossa força tem que vir do Senhor, amém? E nós falamos na semana passada a importância dessa comunhão, de desenvolvermos essa comunhão com o Espírito Santo. Mostramos claramente que Jesus sempre mostra o Espírito Santo como uma pessoa e não como uma força, uma energia, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa, e como uma pessoa Ele quer se relacionar conosco, Ele está esperando a oportunidade de se relacionar conosco profundamente, amém? E quando nós precisamos entender que relacionamento exige gastar tempo, amém? Então você e eu precisamos gastar tempo com o Espírito Santo, se relacionando com Ele, conversando com Ele, perguntando para Ele. A Bíblia fala claramente que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso mestre, né? Ele que inspirou todos os escritores da Bíblia, então Ele conhece toda a Bíblia e sabe todo o texto que os teólogos dizem que tem uma dificuldade de explicar, certamente o Espírito Santo sabe te explicar, amém? Sabe me explicar. Então quando você lê a Bíblia ou faz qualquer coisa em parceria com o Espírito Santo, certamente isso funciona poderosamente na sua vida. Tem certos momentos que o próprio Deus permite você, parece que os amigos esquecem de você, parece que as pessoas esqueceram de você, mas certamente Ele está te convidando para você conhecer Ele melhor, e Ele até deixa que as pessoas esqueçam um pouco de você, para que você possa ter um pouco de intimidade com Ele. Todo discipulado na igreja deveria ser um instrumento para conhecermos mais o Senhor, e não para dependermos, no sentido negativo, de uma outra pessoa, né? E quando aquela outra pessoa falta, porque o ser humano falta, o ser humano falha, o ser humano morre, mas o Espírito Santo nunca falta, nunca falha e não morre, amém? Então certamente se nós aprendermos a depender dEle, não significa que Ele não use as pessoas. Você vai ver Ele muito, quando você passa a relacionar com Ele, Ele envia até as pessoas certas no momento certo, amém? Isso vai ser algo muito importante nas nossas vidas. Temos que desenvolver relacionamento com Ele, gastar tempo. Talvez você essa semana, né, no domingo passado, você saiu daqui muito animado para gastar tempo com o Espírito Santo. Nós falamos do princípio do quarto, né? Nós falamos do princípio do abre a porta do teu quarto e fecha, não como um lugar na casa, mas como um tempo de qualidade, o qual nós gastamos com o Espírito Santo, né? E lá é o lugar de trocar corações, né? Abrir realmente o nosso coração para o Espírito Santo e falarmos plenamente. Tem certas coisas que o casal não vai fazer na sala, mas certamente ele pode fazer no quarto, onde é o lugar de intimidade, de abrirmos o coração, né? De realmente nos rendermos completamente a Deus. Eu falei também para você não entrar no quarto errado, né? Cuidado para não entrar no quarto errado, amém? Entra no quarto com o Espírito Santo, não com a pessoa errada, amém? Isso é muito importante. Hoje nós vamos continuar, e o foco da mensagem hoje aqui é apresentar o outro Consolador. Outro Consolador, diga outro Consolador, amém? Então isso é algo importante. Vamos lá, vamos avançar. Espírito Santo, nós somos tão gratos porque o Senhor reside em nós, e o Senhor habita no meio da igreja, e o Senhor está aqui presente, não por causa que isso aqui tem uma placa de igreja, mas porque a igreja está aqui, ó Pai. E nós te louvamos, porque aqui agora se tornou a tua casa, Pai. Porque a tua igreja, as pedras vivas estão aqui, e elas estão vinculadas umas às outras, e elas estão formando esse edifício espiritual que é a tua casa, que não é construída mais, porque o Senhor não habita mais em prédios, em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita individualmente no ser humano que recebeu a Jesus, e o Senhor habita coletivamente na unidade da igreja em Cristo Jesus, amém, amém. Vou sempre reforçar algumas coisas, né? A nossa base de relacionamento, de ensino, está sendo os ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo. O livro de Atos, ele fala muito sobre experiências da igreja com o Espírito Santo, mas a doutrina sobre o Espírito Santo está baseada principalmente no ensino de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16. Jesus mesmo que deixou
a base teológica para nós sobre o Espírito Santo. No livro de Atos nós temos a igreja que aprendeu sobre o Espírito Santo e experimentou do Espírito Santo, ela ali se movendo, né, nessa realidade com o Espírito Santo. Mas nós temos o ensino teológico, vamos dizer, fundamentado sobre a pessoa do Espírito Santo, no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16, né? E nós vamos poder ver Jesus, a forma como ele se relacionou com o Espírito Santo, para entendermos como isso é muito importante, né? Então, Jesus e o Espírito Santo tiveram uma grande parceria. Você tem uma grande parceria com o Espírito Santo? Como que está a tua parceria com o Espírito Santo? Tá legal mesmo? Então, se alguém entende e entendia de parceria com o Espírito Santo, esse era Jesus, né? O seu ministério terreno dependeu completamente do Espírito Santo, completamente do Espírito Santo. Esse é o problema dos métodos, né, irmãos? Método de crescimento, método para isso, método não sei do que, método para desenvolvimento não sei o que, método, tudo é método. Porque o método pressupõe que nós descobrimos uma fórmula e agora nós não vamos precisar mais de Jesus e nem do seu Espírito. É muito perigoso os métodos, né? Parece que nós queremos as fórmulas, nós queremos o segredinho, mas Deus não nos oferece uma fórmula, Deus nos oferece uma pessoa, o Espírito Santo. É interessante que você pode conhecer qualquer método, mas o método não vai poder responder todas as coisas que você precisa. As coisas mudam, as circunstâncias mudam, os problemas mudam, e nós vamos perceber que sempre nós precisamos do Espírito Santo, diariamente nesse relacionamento com Ele, para que Ele possa nos instruir como viver a nossa vida de forma vitoriosa, amém? E Jesus sabia muito bem sobre isso, né? E Ele desenvolveu então uma parceria profunda com o Espírito Santo, para o desenvolvimento do seu ministério, o desenvolvimento de toda a sua vida. Desde o seu nascimento até a sua morte como homem, ele viveu a sua vida de forma inseparável, vivendo completamente confiado no poder de Deus, amém? Pergunta para o seu vizinho, como é que está a sua parceria com o Espírito Santo? Nem sei quem é ele. Sabendo da importância do Espírito Santo, qual foi a primeira coisa que Jesus se preocupou em enviar à igreja, né? Pedir ao Pai, e o Pai enviou, mas foi Jesus que pediu, nós vamos falar mais sobre isso. Qual foi aquilo que Jesus mais se preocupou em deixar para os seus discípulos? Foi o Espírito Santo. Ok? Então, por quê? Porque ele sabia da importância de desenvolvermos uma parceria com o Espírito Santo. Então, se olharmos para as Escrituras, vamos olhar que o ministério de Jesus e toda a sua vida, eles eram unha e carne, inseparáveis. E eu estava meditando, eu quero que você medite, né? Nós estamos vivendo uma vida inseparável com o Espírito Santo, assim, ó, completamente amalgamado com o Espírito Santo, né? A gente tem aquele exemplo antigo, né, do saco de batatas e do purê de batatas, né? O saco de batata lá não significa que são as batatas que estão no mesmo saco, mas elas a qualquer momento podem se separar. Mas quando elas se tornam purê, elas são inseparáveis. Era esse tipo de unidade que Jesus tinha com o Espírito Santo. Eles eram inseparáveis. Inseparáveis. Amém? Uma prova de que nós não vivemos em uma unidade completa com o Espírito Santo é que tem coisas que a gente acredita que pode fazer, tem coisas que a gente acredita que não pode fazer. Aquilo que nós acreditamos que nós podemos fazer é a nossa área de segurança, tipo, eu dou conta disso. Mas outros desafios que o próprio Deus permite que se coloquem diante de nós, nós achamos que nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos essa revelação dessa parceria com o Espírito Santo. Porque se nós temos o Espírito Santo como nosso parceiro em qualquer coisa, não tem nada que nós não possamos fazer. Nada, não tem nada que nós não possamos fazer. E Jesus desenvolveu essa vida inseparável com o Espírito Santo enquanto ele estava aqui na terra, né? Você observe que Jesus não começou o seu ministério enquanto ele não experimentou o Espírito Santo. Um dos momentos mais desafiadores, por quê? Jesus, para que ele estivesse
habilitado a morrer na cruz pelos nossos pecados, tinha uma exigência. Jesus, ele teria que não ter pecado, ele teria que cumprir toda a lei. Ou seja, o teste era que Jesus teria que ser aquele cordeiro perfeito para que ele pudesse estar qualificado então a morrer na cruz. Não adiantava qualquer pessoa dizer, eu vou morrer pelo pecado da humanidade. Um pecador não pode morrer por outro. Foi por isso que, primeira coisa, desde o seu nascimento, tudo que se desenvolve no plano de salvação de Deus, o Espírito Santo está envolvido, porque quem é que foi que concebeu Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo. Porque Jesus não poderia nascer do relacionamento de uma mulher e de um homem, porque senão ele teria a semente do pecado, por causa de Adão. Jesus teve que ser concebido. O próprio nascimento de Jesus já demonstra a parceria que ele tinha com o Espírito Santo, ao ponto de que ele foi concebido. É sempre uma história muito louca, né? Quando nós queremos tornar tudo racional, nós temos dificuldade de entender a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz coisas fora da caixinha. Um religioso tem dificuldade de relacionar com o Espírito Santo. Nós queremos colocar o Espírito Santo numa caixinha. Nós temos até algumas manifestações do Espírito Santo na vida de algumas pessoas que são muito estranhas. Mas deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo não está comprometido com a nossa caixinha. Amém? Por exemplo, se você não acredita que alguém pode um dia receber ali aquela que é chamado da unção do riso, ou seja, ela tem uma experiência de ter uma manifestação do Espírito Santo ao ponto que ela fica com uma alegria sobrenatural e começa a rir. Você nunca vai provar, mas pode ser a pessoa do teu lado vai provar. E aí você tem que tomar cuidado, porque você pode dizer que aquilo ali não é de Deus. Porque você quis colocar Deus, o Espírito Santo na tua caixinha. Às 9 horas da manhã já estava embriagado. Já estava embriagado às 9, né? Apesar que aqui no Campo Comprido a gente vê uns aí. Embriagado às 9, né? Como que pode, né? O cara acordou cedo para falar com a pinga. Mas você vai observar. Quando você observa ali, no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava lá. Num dos momentos mais importantes que Jesus foi levado, o texto de Mateus diz, então Jesus foi conduzido, Mateus capítulo 4, versículo 1, então Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que lugar que o Espírito Santo levou Jesus. Por que Jesus precisaria ser tentado pelo diabo? Porque Jesus teria que ser aprovado, para que ele pudesse então de fato ter todas as qualificações para morrer pela humanidade da cruz. Mas Jesus foi levado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo foi o parceiro de Jesus para vencer o diabo. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Então, se nós queremos, viver uma vida abundante, nós precisamos entender isso, né? Amém? Então, pare para refletir comigo. Se Jesus precisava desse tipo de parceria contínua com o Espírito Santo para exercer seu papel divino aqui na terra, e você pare agora para pensar comigo, imagine eu e você, como é que nós vamos cumprir o nosso papel aqui na terra se nós não fizermos essa parceria com o Espírito Santo? Não tem como. Você pode prometer que vai largar o pecado, você pode prometer tudo, você pode falar o que for, você não consegue por si mesmo, mas é impossível você não conseguir quando você fizer essa parceria com o Espírito Santo profundamente. Olha que legal, minha mão está soltinha hoje, eu estou quase igual o de Macedo, meu amigo, minha amiga. Ou não é? A mão livre é bom, né? Daqui a pouco eu vou descer aí. Tchau. Coloque sua água do lado do televisor. Coloque a sua água por apenas R$4.000. Vamos lá. Então, se Jesus, sendo Deus, mas enfrentando o desafio de ser homem, ele teve que ter essa experiência, essa parceria com o Espírito Santo. Você imagine, você vai fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo.
Se você se meter a fazer, você vai fracassar. Se você não fizer, porque tem alguns que falam assim, né? Tem alguns que falam assim, se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Não é bem assim na Bíblia, nós devemos fazer bem feito, mas só podemos fazer as coisas na parceria com o Espírito Santo, irmãos. Você só pode viver plenamente na parceria com o Espírito Santo, amém? Então, se Jesus precisou, né? Nós também precisamos. Então, se nós formos refletir aqui de forma resumida, é muito mais amplo, para que Jesus enviou o Espírito Santo, né? Ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para dar à igreja tudo o que precisamos para sermos filhos de Deus vitoriosos. Amém? Vitoriosos não é dinheiro, nós temos tanto desafio para vencer no nosso dia a dia. Isso, nós só podemos isso com o Espírito Santo, amém? Nós não conseguimos isso sem o Espírito Santo. Para sermos bem-sucedidos, você não vai ser alguém bem-sucedido, você não vai ser alguém vitorioso, você não vai ser alguém cheio de fé, você não vai andar na vitória de Jesus sobre esse mundo se não for através da parceria com o Espírito Santo. Então nós precisamos, né? Fazer aquilo que nós falamos na semana passada, gastar tempo, abre a porta do teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com Deus, desenvolve intimidade com o Espírito Santo, aprende a ouvir a sua voz, aprende a fazer pergunta, aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, aprende a responder os impulsos do Espírito no teu coração, numa parte mais íntima do teu ser, e vai desenvolvendo, vai aguçando esse relacionamento com Ele. E certamente então, preste bem atenção, Jesus, né, Ele nos deu toda a vitória na cruz, mas é a parceria com o Espírito Santo, que através da parceria com o Espírito Santo, que nós podemos trazer para a realidade do nosso dia a dia, aquilo que Jesus já pagou. Amém? Através dessa parceria com o Espírito Santo, isso é muito importante, amém? Então nós precisamos aprender a desenvolver uma parceria com o Espírito Santo. Pelo fato de ninguém ter conhecido o Espírito Santo melhor que Jesus, nós precisamos olhar o que Jesus diz e nós precisamos colocar em prática para que nós possamos ter uma parceria com o Espírito Santo. Vamos lembrar o contexto aqui de João 14, né? Os discípulos descobriram que iriam ficar sozinhos, ou pensavam que iriam ficar sozinhos. Jesus anuncia agora que vai morrer, vai cumprir o plano e o propósito pelo qual ele nasceu como homem. Agora você fica imaginando, né? Que difícil para eles ouvir essas palavras, Jesus. Para nós, né, pessoas que, nossos familiares, pessoas que da nossa comunidade que são muito significativas para nós, que nos abençoam, que nos instruem, quando nós perdemos ou temos a iminência de perder essas pessoas, para nós já não é uma notícia boa. Você imagine o seguinte, você está andando com Jesus. Você está vendo o que Jesus está fazendo, você está vendo o milagre acontecer a todo momento, você está vendo que você com Ele não tem nada que vocês não consigam. De repente Pedro lembra que andou sobre as águas, lembra da multiplicação dos pães e dos peixes, lembra que mortos ressuscitaram, lembra que em situações de perigo todos eles foram livrados porque o Senhor estava com eles. Mas eles viviam num ambiente muito hostil. E de repente, no meio desse contexto todo, eles agora descobrem que Jesus iria morrer. Você fica imaginando como é que eles deveriam estar pensando agora, como vai ser a nossa vida sem Jesus. Nesse contexto é até normal eles se sentirem inseguros, né? E muito provavelmente tentados a se sentirem abandonados. Mas no meio desse contexto aqui, Jesus faz uma promessa muito poderosa. Em meio a esses temores e medos, Jesus prometeu aos seus discípulos: não deixarei vocês órfãos. Sabe, irmãos, na época do Novo Testamento, a palavra órfão descrevia os filhos que eram deixados sem pais. Isso para nós também é um conceito atual, ok? Filhos que eram deixados sem pais. Mas também poderia descrever alunos abandonados pelo seu professor. Em ambos os casos, a imagem é de pessoas mais jovens, menos instruídas, menos sábias, sentindo-se abandonadas por aqueles em quem confiavam e com quem contavam para ter orientações. Ou seja, alguém que está ali no estágio de dependência de outra pessoa e que de repente essa outra pessoa que guiava ela, que orientava ela, diz: eu não vou estar mais com você.
Mas aquelas pessoas então se sentiam como alunos, como aprendizes. E como um aprendiz, não me sentindo ainda plenamente preparado, eu agora recebo a notícia que aquele que me instrui vai me deixar. Então o sentimento deles era o sentimento de orfandade. E muitas vezes na nossa vida, muita gente carrega isso por toda a sua vida, porque não teve o pai, não teve uma mãe, não teve alguém lá importante, perdeu alguém importante, perdeu recentemente, perdeu na infância, perdeu na adolescência. Em algum momento você perdeu e você carrega esse sentimento que está faltando alguma coisa, né? Talvez aquele dia de luta e você fala, puxa, hoje como eu queria ligar para minha mãe. Como eu queria ligar para o meu pai. Ou, mesmo tendo o pai, você fala, puxa, eu queria ter um pai, mas eu tenho um pai, mas eu queria ter um pai. Você entendeu, né? Tipo assim, eu tenho, mas não tenho. É o sentimento de orfandade. É o sentimento que os discípulos tinham aqui, né? Por quê? Porque Jesus era um pai espiritual para eles ali, né? E os discípulos realmente dependiam de Jesus. Dependiam completamente de Jesus. E Jesus sabia que eles não poderiam vencer sozinho no mundo. Jesus tinha a real noção disso. E foi por isso que Jesus fez essa promessa: não deixarei vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem um instrutor, sem um ajudador, sem aquele que vai exercer essa paternidade, esse cuidado, essa instrução. Aquilo que eu estou fazendo para vocês. Aqui que você tem que pegar a revelação. Ou seja, o papel que Jesus fazia encarnado como homem na vida dos discípulos, ele está dizendo agora: eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem alguém que faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Isso é poderoso. Isso é poderoso quando nós pegamos essa revelação. 2 versículos antes, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que coisa poderosa. Rogar aqui, irmãos, você tem que pensar aqui qual é a conotação que o texto quer dar como rogar. Isso aqui você tem que pensar na questão jurídica, né? É uma palavra do vocabulário jurídico que quer dizer o seguinte: é uma urgência, eles não podem ficar sem isso, e isso precisa ser atendido. Você tem várias formas de você entrar com uma petição no judiciário, e uma delas é você pedir uma medida cautelar, uma medida emergencial. Por quê? Vamos imaginar, né? Tem todo o rito do judiciário, então demora um processo. Mas você tem uma situação ali que é emergencial, que não pode esperar todo o rito do judiciário, porque é muito importante. Então você, o advogado, você constitui um advogado que vai então pedir uma medida cautelar para você. Por exemplo, uma mulher está correndo risco, né, com algum homem. Hoje em dia os homens que estão correndo risco com as mulheres. Também, você sabe que a Maria da Penha vale para os homens. Eu quero falar para você, irmão, você está apanhando, você está com vergonha. Que deve ser muito humilhante chegar lá na delegacia e falar: eu quero pedir a medida protetiva da Maria da Penha. Porque, né, o cara deve ser muito humilhante, né? O ambiente já não é muito legal na delegacia. Imagina chegando para o delegado e falar: fala, cara. Então, doutor, a minha mulher está me batendo. Então não deve ser uma coisa muito boa, né? Mas é nesse contexto aqui, né? Jesus entrou com uma petição emergencial que não poderia deixar de ser atendida para o Pai. Ele rogou por algo para o Pai. Ele não pediu pela tua casa própria, ele não pediu pelo teu sonho de nata, né? Nada de doce de leite. Ele pediu por algo muito importante. Se ele pediu, é porque ele sabe que é isso que você precisava. Amém? Essa causa era tão concreta, clara, inconfundível, que o Pai atenderia o forte pedido de Jesus. Qual era o pedido de Jesus? O envio do Espírito Santo. Amém? Então isso é algo muito importante. Então aqui nós aprendemos algo muito, muito, muito forte, né?
O Espírito Santo é um presente do Pai à igreja. O Pai dá um presente à igreja, né? Quando nós olhamos ali Pedro falando sobre o dom do Espírito Santo, o dom é algo que é um presente, é um dom, é um presente. E algo revogável, Deus dá e não tira, é um presente, amém? Em Atos, no capítulo 2, versículo 38, diz: Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Amém? É interessante que se fala muito sobre a bênção, né? Todo mundo... existe uma promessa, né, da bênção de Deus para Abraão. Mas você sabe que quando vai falar no livro de Gálatas sobre a bênção, fala que a promessa ali é o Espírito Santo. Então não tem nenhuma bênção maior que você possa receber de Deus, que você deveria celebrar com tanta força. Não tem nada na terra, no sentido material, que você poderia celebrar, que recebeu de Deus, que seja comparado a receber o Espírito Santo. Nada, 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 nada. Então se fala muito da bênção, né? Você é filho de Abraão pela fé, mas a bênção prometida a Abraão e recebida pelos gentios é o Espírito Santo. Esse é o principal, amém? Esse foi um presente gratuito do Pai, um presente realmente, né? A todos os que declaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nós temos que entender algo aqui muito importante. Esse presente foi um pedido de Jesus para nós. O Pai nos deu esse presente porque alguém pediu para que nós recebêssemos esse presente. E quem pediu foi Jesus. Jesus falou: dá um presente para eles, dá o Espírito Santo, porque eu não quero deixar eles órfãos, com esse sentimento de que estão sem instrução, de que foram abandonados. Então ninguém aqui de nós que tem revelação do presente que recebeu vai se sentir sozinho e abandonado nunca na sua vida. Nunca na sua vida. Mas nós temos que crescer nessa revelação. Amém? Nós temos que crescer. Diga assim: o Espírito Santo foi um presente dado pelo Pai a pedido de Jesus. Amém? Jesus pediu isso por você. E significa que eu e você precisamos disso. Então o texto aqui de João 14,16, vamos continuar aqui estudando esse princípio. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará. Você vê, Jesus tinha um relacionamento de intimidade, Ele tinha certeza que o Pai ia dar esse presente. Eu vou pedir ao Pai para ver se Ele vai dar. Não. Como eles tinham uma unidade completa, Jesus não pedia nada que soubesse que o Pai não ia dar, porque eles estavam em completa unidade, amém? O Weinhard diz que todas as orações dele são respondidas, porque ele não pede nada que ele saiba que não é vontade do Pai. Ou seja, interessante, né? Então não adianta você pedir alguma coisa que você sabe que não é vontade do Pai, né? Agora, olha que interessante aqui. E eu pedirei ao Pai, Ele dará a vocês outro Consolador. Então, preste bem atenção. Acho que a gente precisa criar para a gente ter um ensino mais claro, a gente precisa entrar no contexto. Então, quando Jesus está falando outro Consolador, Ele está dizendo assim: eu sou o Consolador de vocês hoje. Então é só você observar tudo que Jesus fez e tudo que Jesus representava para eles, e agora você entendeu o seguinte: Jesus está falando, eu vou dar outro Consolador. Outro Consolador. Mas é interessante, irmãos, que essa palavra no original outro, poderia ser outra pessoa não do mesmo tipo, a língua grega ela é muito rica, ou poderia ser outra pessoa, né? Ou seja, uma cópia. Eu vou te dar para vocês uma cópia, uma outra pessoa do mesmo tipo. E a palavra usada aqui no original para dizer outro Consolador, ele está dizendo: eu vou dar para vocês outro do mesmo tipo, idêntico. E aí você tem que criar assim na sua vida assim um cenário assim. Você pega os textos, o relacionamento de Jesus com os discípulos, como Jesus estava presente, como Jesus estava sempre do lado, como que com Jesus eles podiam todas as coisas, e aí você fala o seguinte: eu não estou sozinho, eu tenho outro do mesmo tipo que mora dentro de mim.
Amém? Isso é algo muito poderoso, isso é algo muito fantástico. Amém? Isso é algo fantástico. Vou trazer aqui uma tradução desse versículo aqui dentro desse contexto. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará alguém que é exatamente como eu. De todas as maneiras, Ele será idêntico a mim, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de fazer as coisas. Quando Ele estiver presente, será exatamente como se eu estivesse presente, porque nós pensamos igualmente, nos comportamos e agimos da mesma maneira. Esse é o presente poderoso que nós recebemos do Pai a pedido do Filho. Amém? Nós podemos entender bem isso quando nós olhamos o relacionamento que está aqui também em João 14, o relacionamento do Pai para com o Filho. Amém? No versículo 8 do capítulo 14, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Você nem sabe ainda quem sou eu. Eu acho que é o sentimento do Espírito Santo, é o sentimento de Jesus sobre a igreja nos dias atuais. Pelo menos eu posso falar sobre mim. Jesus olha para mim e fala assim: você nem sabe ainda quem é o Espírito Santo. Ele olha a gente se batendo na vida e fala assim: puxa, vocês nem sabem ainda quem é o Espírito Santo. Que coisa, né? Você nem sabe ainda quem sou eu. Filipe, mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Meu Pai está aqui, encarnado em mim, e você está pedindo para ver o meu Pai. Hebreus capítulo 1, verso de número 3 diz: o Filho resplandece a glória de Deus, e tudo quanto Ele é e faz. Ou seja, o Filho é a exata expressão de Deus Pai. Amém? A exata expressão de Deus Pai. Jesus refletiu o caráter de seu Pai em todos os aspectos. Olha o que o João 5,19 diz. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Verso 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e o Filho fará obras muito maiores do que a cura deste homem. Ou seja, Jesus via o Pai e expressava plenamente o Pai através da sua vida. Isso é interessante, ao ponto dele poder afirmar: como você pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então é interessante, né, que às vezes na teologia você não consegue resolver algumas coisas, mas é simples, é só você olhar a vida de Jesus. Quando você está em dúvida se é a vontade do Pai que você desfrute de cura, é só você olhar para Jesus. Teve alguém que Jesus disse: não, você não é a vontade que o Pai cure. Não, Jesus mostrou que alguns não foram curados por causa da sua incredulidade, mas Jesus nunca disse que tinha alguém que o Pai não quisesse curar. Então você conhece o Pai através do Filho, né? Quando Jesus então curava os enfermos e expulsava os demônios, ele estava demonstrando a vontade do Pai. A vontade do Pai é essa. Você não pode duvidar: a vontade de Deus, será que Deus quer que eu viva sofrendo? Não, Deus quer que você viva a vida em abundância. Ele te deixou o Espírito Santo para isso. Te deixou o Espírito Santo para isso. Amém? Agora, da mesma forma, diga glória a Deus. Aqui que você vai entender. Da mesma forma que o Pai e Jesus eram um, e que Jesus só fazia aquilo que viu o Pai fazer, a mesma coisa é Jesus e o Espírito Santo. Amém? Isso é algo muito importante. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos
e diz que daria outro Consolador, ele estava falando que enviaria alguém da mesma espécie que ele e o Pai. Ou seja, você tem alguém do mesmo tipo, da mesma espécie, igualzinho que o Pai e o Filho dentro de você. Isso é algo muito poderoso. Então, a palavra outro ali significa alguém da mesma espécie. Assim como Jesus é a expressão perfeita e a própria imagem e natureza do Pai, a palavra outro nos diz que o Espírito Santo representa perfeitamente a vida e a natureza de Jesus Cristo dentro de nós. Amém? Por isso que o Espírito Santo é falado na Bíblia que é o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Nós temos Ele dentro de nós. Da mesma forma que o ministério terreno de Jesus, Ele apenas fazia o que ouvia o Pai Celestial fazer. Do mesmo modo, o Espírito Santo nunca vai agir em contradição a Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo, ele sabe muito bem da sua função, mesmo sendo Deus, e ele se alegra em glorificar o nome de Jesus, em expressar Jesus. Todos aqueles que são rendidos ao Espírito Santo, no final, vão expressar Jesus. Porque o Espírito Santo e Jesus são um. E quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, nós estamos nos rendendo a Jesus. Isso é algo poderoso. Você quer expressar Jesus? Se renda ao Espírito Santo. Amém? Nós muitas vezes ficamos imaginando, e vivendo como se nós não tivéssemos certas coisas. E você fica imaginando como seria a sua vida, como você passaria por certos problemas, como você viveria, se Jesus estivesse com você aqui, carne e osso, Mas exatamente é isso que nós temos. Numa forma até ampliada, eu já vou falar sobre isso, amém? Nós temos hoje a habitação do Espírito Santo, que é a exata expressão de Jesus morando dentro de nós. Amém? Isso é algo muito poderoso. Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Do mesmo modo, hoje, Jesus nos diz: apresentei a minha causa ao Pai, e Ele lhes deu outro ajudador, que é exatamente como eu em todos os aspectos possíveis. Se vocês têm o Espírito, vocês têm a mim. Se vocês têm o Espírito, vocês têm a mim. Amém? Você tem o Espírito? Amém. Então você tem Jesus. Amém? Isso é algo muito poderoso. É interessante, irmãos, olhar a igreja primitiva, Eu queria chamar os irmãos do louvor, porque nós vamos orar. Hoje eu quero dar tempo para nós orarmos no final aqui. E temos uma experiência com o Espírito Santo também. Ele é uma pessoa, ele quer relacionar conosco. Ele não quer ser conhecido apenas na mente, ele quer ser desfrutado, amém? Ele quer que você relacione, ele quer que você possa realmente se render a Ele aqui nessa manhã de forma profunda. A ausência física de Jesus não impediu a igreja primitiva de viver milagres. Amém? A igreja primitiva foi uma manifestação de Jesus. Por quê? Porque eles aprenderam a se relacionar com o Espírito Santo. Então, ou seja, agora vamos tentar criar aqui algo muito importante, Jesus curava os enfermos? Jesus expulsava os demônios? Jesus tinha sabedoria? Jesus governava sobre as circunstâncias? Opa! Os discípulos que estavam com ele desfrutaram de tudo isso? Sim ou não? Ok. Agora, a igreja primitiva expulsava demônios? Ressuscitava mortos? Andava sobre as circunstâncias? Você olha a vida de Pedro depois que recebeu o Espírito Santo, de um homem covarde que negava Jesus a um homem que não aceitou mais negar a Jesus. Por quê? Porque agora é o seguinte, e isso é algo poderoso. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e quando nós nos rendemos ao Espírito Santo em fé, nós manifestamos as mesmas obras que Jesus. Agora, com o Espírito Santo, o ministério de Jesus foi multiplicado. Diga: agora eu, o Espírito Santo, multiplicamos o ministério de Jesus. Por quê? Jesus, como homem, só podia estar em um lugar.
Jesus não era onipresente, porque ele estava limitado a esse corpo. Jesus até entendia que ele precisaria ir para que o Espírito Santo viesse. Porque quando o Espírito Santo viesse, o seu ministério ia se multiplicar em homens e mulheres rendidos totalmente a Ele, na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque agora dentro de mim e de você há uma cópia perfeita de Jesus, é o Espírito Santo. E quando nós estamos rendidos ao Espírito Santo, e o papel do Espírito Santo é fazer tudo o que ele viu Jesus fazer. E ele não só quer isso, como ele é o poder dentro de nós para isso ser realizado. E agora, como você precisa entender, existem leis espirituais para que as coisas aconteçam na terra. E a terra foi dada aos homens. Amém? Então, é necessário nós entendermos que, eu já ministrei esses dias sobre isso, precisa ter alguém de carne e osso, rendido ao Espírito Santo, para que o ministério de Jesus se manifeste. Da mesma forma que o diabo usa pessoas, Deus também precisa de pessoas que querem entrar em parceria com Ele, para que obras maiores aconteçam. Pessoas que realmente acreditem nesse negócio, de que não estão órfãos, de que agora são habitação do Espírito Santo, e que o Espírito Santo está aqui para manifestar as obras do Filho e glorificar o nome do Filho. Então, não tem glória para o nome do Filho quando nós ficamos passivos, vendo alguém morrer de enfermidade e achamos que essa é a vontade de Deus. Não tem glória para o nome do Filho quando uma família está sendo destruída e nós estamos apenas assistindo, achando que essa é a vontade do Pai. Não, essa não é a vontade do Pai. E o Pai enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, para que você entre numa parceria profunda com o Espírito Santo, para juntos vocês serem uma multiplicação do ministério de Jesus. E que ao sair desse culto hoje nós possamos entender que por várias regiões da nossa cidade uma cópia de Jesus está indo, que é você, que sou eu, para que nós juntos possamos desfazer as obras do diabo e trazer glória para o nome do Filho. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Você não é um coitadinho. Você não é refém dessa situação que você está passando. Basta que você creia que a cópia perfeita de Jesus está dentro de você. Certa vez perguntaram para o pastor Poyuncho, falecido recentemente, perguntaram para ele sobre os dons do Espírito Santo. Perguntaram qual dom que ele tinha. Foi um homem muito usado na Coreia do Sul, em sinais, maravilhas. Milhares e milhares de pessoas se converteram. Perguntaram se ele tinha o dom de cura ou de milagres. Ele falou: eu não sei qual dom que eu tenho. Eu sei que os 9 dons são do Espírito Santo, que estão dentro de mim. A única coisa que eu recebi dele foi ousadia, ousadia, ousadia. No momento de muita tribulação e dificuldade, os discípulos pediram isso: Senhor, concede-nos ousadia, enquanto Tu estende as Tuas mãos para curar. É interessante, né, irmãos? Aí você pensa, quando os discípulos tinham a ideia de que, falando, enquanto Tu estende as Tuas mãos para curar, não necessariamente as mãos físicas seriam as mãos de Jesus. Mas quando você, na ousadia do Espírito Santo, você estende as tuas mãos, e olha, eles falando para Jesus: enquanto o Senhor estende as tuas mãos para curar. Ou seja, eles criam que eles eram um com o Senhor agora, e que aquele negócio de rogar ao Pai, enviar o Espírito Santo e não deixar órfão era verdadeiro.
E eles criam então que se eles fossem ousados, quando eles estendiam as mãos deles, era a própria mão de Jesus. Por quê? Porque Jesus e o Espírito Santo são um. E quando nós entramos em parceria com eles, em ousadia, e nós temos a disposição de estender as nossas mãos, o próprio Senhor Jesus é que tem o compromisso de curar. O que está precisando é que nós venhamos a nos posicionarmos. Diante das circunstâncias que estamos passando, e falar: Senhor, concede à tua igreja ousadia. Enquanto, Senhor, nós estendemos, enquanto, Senhor, o Senhor estende as tuas mãos para curar. As suas mãos são mãos de cura, e quando você estende as suas mãos, são as mãos do Senhor, porque a cópia perfeita do Senhor está dentro de você, que é o Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Toda vez que você chama o nome de Jesus, você está chamando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem o compromisso de glorificar o nome de Jesus. Esse é o papel, esse é o compromisso do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode passar a sua vida completamente indiferente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém muito educado. Ele não vai te forçar a nada, mas Ele te faz um convite, Ele me faz um convite nessa manhã. Vamos entrar em parceria.